Muito bem. Doutor Everaldo Ferreira Júnior, sua saudação, agora como candidato, né? O senhor já falou aqui, como várias vezes eventos, aí como empresário, falou como secretário também, falou como pré-candidato e agora definitivamente candidato, né? Seu bom dia, eu gostaria que o senhor mesmo fizesse uma definição, falasse um pouco, é uma coisa difícil às vezes pra gente falar da gente, né? Às vezes é muito mais fácil falar de alguém, ou mal ou bem, falar dos defeitos e qualidades de alguém, mas na escola eu lembro quando o pessoal pedia, fale sobre você, aí demorava pra caramba. Mas como é que o doutor Everaldo define doutor Everaldo Ferreira Júnior? Bom dia, Léo Valente, bom dia, ouvinte da Rádio Mandaiá. É um prazer estar aqui e como afirmamos, né, nessa caminhada de pré-candidatura, a nossa candidatura é uma realidade e o nosso objetivo é defender a cidade e o cidadão. Nós definimos Dr. Everaldo como uma pessoa normal, com qualidades, com defeitos, mas com a vontade de acertar muito grande. Um homem que se dedica 24 horas ao trabalho, obstinado, né, pelas coisas corretas, pelas coisas certas, e que tem uma preocupação muito grande com o nosso município, com a nossa cidade, com as nossas pessoas. Temos o objetivo de fazer a cidade melhorar, de continuar fazendo saúde, como fazemos há mais de 17 anos aqui na nossa cidade de Santo Antônio de Jesus, de gerar emprego, gerar renda, de prestar serviço e ser um cidadão comum. Nós queremos ser o candidato da cidadania, do cidadão, sem ostentação, sem showbiz, sem mentiras, falando sempre a verdade, dizendo sempre sim na hora que tiver que dizer sim e dizer não na hora que tiver que dizer não. O nosso objetivo da nossa candidatura é colocar as pessoas para pensarem, para refletirem. O modelo que está aí, né, que é exatamente igual ao modelo que foi reprovado há 4 anos atrás, o modelo do prefeito Humberto Leite, e o modelo que está querendo vir através do deputado, que sempre foi governista, que sempre foi deputado dos prefeitos de Santo Antônio de Jesus, deputado dos governadores que estiveram nos últimos anos. A gente quer trazer um modelo de gestão diferente. A gente quer fazer o cidadão ganhar a eleição. Nós queremos fazer a gestão do nosso município com capacidade, com eficiência, com transparência, com ética, da forma que o cidadão deseja. Bom, agora falando, doutor Everaldo, sobre sua relação com Santo Antônio de Jesus, né? Quantos anos o senhor está aqui? O que lhe trouxe para Santo Antônio? Já que a nossa cidade tem aquela história de que às vezes o pessoal passa por aqui, bebe da água que tem e aí não quer sair mais. Então conte um pouco da sua história, da sua relação com Santo Antônio de Jesus. É uma relação de amor, é uma relação de cumplicidade, né? Nós estamos aqui desde 1999, quando 6 jovens médicos recém-formados tiveram a ideia de construir uma clínica, né? E essa clínica, que é a CTO, que está desde de 1999, nós contribuímos junto com os outros sócios, que hoje já não fazem parte desse grupo, até que nós adquirimos isso através do trabalho, né, da nossa vontade de continuar em Santo Antônio de Jesus, que foi esse o motivo que fez os outros, né, saírem da sociedade, cada um seguir o seu caminho, mas sem briga, sem intriga, sem confusão, cada um buscando, né, os seus objetivos. Mas escolhemos Santo Antônio de Jesus, né? A gente não escolhe a cidade para nascer, nós escolhemos a cidade para morar, para viver, para produzir, para gerar emprego, para gerar renda e ser esse cidadão comum que somos, vivendo a cidade cada dia desses 17 anos que estamos aqui. Fiz questão, Léo, de que meu filho nascesse em Santo Antônio de Jesus. Eu lembrei de uma história de um candidato dando entrevista. A gente não escolhe o lugar de nascer, mas escolhe o lugar de reproduzir. Ele tinha 4 filhos ali. Mas não é o seu caso, você tem Não, eu tenho 2 filhos. Dois tenho filhos. 2 filhos. Certo. Então, o meu menino Enzo, eu fiz questão que ele nascesse em Santo Antônio de Jesus, no momento que a maternidade e o Hospital Luiz Argolo
vivia as suas piores crises no ano de 2007 e que continua vivenciando essas crises por falta de responsabilidade dos governos que estão aí, o governo municipal e o governo estadual. Nós temos sim uma preocupação com Santo Antônio de Jesus e esse amor por nossa cidade. Quando nós, conseguimos ampliar os nossos negócios e a clínica deixou de ser apenas ser uma clínica para passar a ser outras instituições que cuidam da saúde, da prevenção da saúde, não só da questão do tratamento, com a academia que temos. E isso gera emprego, isso gera renda, a gente gera encargos, a gente contribui com a cidade quando a gente paga os impostos, a gente faz o dever do cidadão que mora aqui na nossa cidade. Então é por esse carinho e entender que quem pode cuidar da cidade é quem mora nela, é quem vive nela, porque ser prefeito, na minha concepção, é ser síndico de um condomínio. Você não pode ser síndico de um condomínio que você não mora. Você não pode ser presidente de uma associação rural ou uma associação de bairro se você não está dentro dela e você não sabe dos problemas que ela tem. Então eu fico com muita tranquilidade que nós nos apresentamos como candidato, porque eu sou um homem que faço feira todos os sábados. Eu não vou à feira apenas para pedir o voto. Eu conheço lá o meu amigo Caju, que a gente compra as frutas nele, seu Léo, as verduras, o leiteiro da carne do sol. Então a gente convive o dia a dia com o nosso povo. Nós sabemos cada buraco que nós temos na Rua da Linha, porque caminho todos os dias. Então, viver Santo Antônio, cuidar de Santo Antônio, só aqueles que realmente moram na cidade, que contribuem. A gente não pode errar pela segunda vez. O atual prefeito Humberto Leite pediu a oportunidade e disse que iria fazer a história ser diferente. E apoiado pelo atual deputado governista, eleito mais uma vez por um prefeito da cidade e que quer ser prefeito da cidade sem contribuir com a cidade de maneira nenhuma. Inclusive não assume nem o seu próprio mandato. Então é isso que nos motiva. É isso que nos motiva esse desafio de ser candidato. Eu ia perguntar exatamente isso, o que é que levou aí o senhor a ser candidato. Agora, doutor Everaldo, como é que está a sua definição em relação a... Tem candidato que afirma que é candidato do governo do estado, tem candidato que se coloca como oposição ao governo do estado. E eu gostaria de saber, tem candidato que se coloca como independente, partido independente, que não é ligado a um, não é ligado a outro. Como é que o senhor se coloca nessa situação? Em relação ao governador e até em relação também ao presidente, Ou tem gente também que acha que prefeito tem que estar com quem tem um diálogo com quem estiver lá, seja lá o que for. Mas como é que está o senhor hoje aqui em relação a, por exemplo, o governo do estado? O governo do estado, nós votamos inclusive no governo do estado, não só nós, como o atual prefeito e o deputado que quer ser prefeito. Infelizmente, a candidatura do atual deputado é em decorrência da ingratidão do governador, que não reconheceu o apoio de nenhum daqueles, por mínimo que tenha expressão, pelo menor tamanho da liderança. Ele, na verdade, ele tornou o deputado o subgovernador do Recôncavo, e não foi só em Santo Antônio de Jesus, não. Então, em decorrência, é uma candidatura imposta, imposta pelo deputado e pela ingratidão do governador. Mas eu lhe digo o seguinte, o atual prefeito, por não ter também esse poder de articulação, mostra que Santo Antônio pode sim ser administrada com as pessoas de Santo Antônio de Jesus. A gente não precisa criar laços de dependência, seja lá com que for o governo. A gente tem que ter uma relação institucional. Nós temos que ter representantes na esfera federal, temos que ter representantes na Assembleia Legislativa, mas mais do que nunca, a nossa independência para poder tomar o posicionamento que a gente acha de correto naquele momento em relação à posição do governo do estado ou à posição do governo federal. Por exemplo, o governo do estado, esse atual governador, ele foi um carrasco em relação a Santo Antônio de Jesus. Ele extinguiu a quarta Díris, isso tudo com o apoio do deputado Rogério Andrade. Extinguiu a quarta Díris, extinguiu o DERBA, extinguiu a DIREC. Em troca de quê? Reduzindo o número de funcionários e a própria movimentação do comércio. Então nós não podemos ser de acordo
com um governador que, além de extinguir órgãos, perseguiu o funcionário público, os professores, quando acabou com a licença-prêmio e com o voto do deputado Rogério Andrade. Bom, agora às 7h40, nós vamos a um rápido intervalo e eu vou deixar, o senhor começou a responder, tem uma pergunta que eu ia fazer, e vou fazer os demais, pedir para que o senhor avalie rapidamente o governo municipal, o governo estadual e o atual governo federal. O senhor vai responder depois do nosso intervalo. E o senhor fez críticas ao governo do estado, mas como é que o senhor vê, por exemplo, a situação do senhor tem um apoio ligado a um deputado que é do mesmo partido que o governador? O senhor vai falar sobre isso daqui a pouquinho e vai apresentar também a sua vice, né, Cíntia, que está aqui. Vamos ao intervalo e vamos lá com mais 10 minutos conversando com o doutor Everaldo. Eu tinha pedido aí, eu tinha feito 2 perguntas, né? Mas o senhor pode começar aí pela avaliação dos governos. Aliás, sobre o deputado, já que o senhor acabou de fazer suas críticas ao governo, ao governador, que é do PT, mas o senhor tem como grande aliado um parceiro, o deputado Jorge Sola, que é do mesmo PT. Isso não seria incoerência? Veja só, as pessoas costumam... Eu digo sempre que o partido é o meio. Você não pode disputar uma eleição se não está no partido. Sola hoje é exceção em relação ao partido que ele é filiado. Sola, nós votamos em Sola pelo que ele fez por Santo Antônio de Jesus. Se você observar, a inauguração do hospital regional foi na gestão de Sola, depois de 20 anos. A maternidade hoje e o Hospital Luiz Argolo tem leitos de UTI devido à intervenção de Jorge Sola, né? Os programas de governo que estiveram aqui trazidos na gestão do então governador Jacques Wagner foi através da nossa intervenção então como diretor da 4ª DIRES, né, trazidas pelo então secretário Jorge Sola, né, que ampliou o número de viaturas do SAMU, não só em Santo Antônio de Jesus, mas em toda a região, né? Os leitos de UTI que não existiam em Santo Antônio, hoje tem 30, né? Porque são 20 no hospital regional e 10 no hospital Luiz Argolo. Então, como é que a gente pode votar a quem está fazendo algo pela nossa cidade? Inclusive que contrapõe e critica o atual governo. Um dos maiores críticos do atual governo Rui Costa se chama Jorge Sola. Porque, inclusive, os programas que ele implantou mudaram de nome. E antigamente chegavam à nossa cidade ou à nossa região através das extintas DIRES. E hoje chega através de gabinete de deputado que quer ser prefeito da cidade. Isso é um grande absurdo. Ou seja, estão querendo fazer a política provinciana, mesquinha, antiga. É por isso que nós estamos colocando a nossa candidatura para as pessoas refletirem. Porque o atual prefeito e o atual candidato a prefeito, então deputado Rogério Andrade, eles são do mesmo grupo. Eles participaram do mesmo governo. O deputado Rogério Andrade, ele está preso ao governo há décadas. Desde quando se tornou deputado, sempre foi governista, independente de quem seja o governador, se é o governador Paulo Souto, ou se é o governador Wagner, ou se é o governador Rui. Independente se for o prefeito Evaldo Rosa, ou se é o prefeito Humberto Leite. Então ele não tem a legitimidade de dizer que representa as oposições. Quanto a essa questão de partido, a gente observa, ele canta de galo porque tem 15 partidos aliados a ele, todos manchados pelo Petrolão e pelo Mensalão. E o seu partido, não? Não sei, mas deve estar também. Mas a questão não é essa. É por isso que eu digo que a importância do partido é muito pouca. O que a gente está falando aqui é de pessoas que têm capacidade de fazer a gestão. Como é que eu posso trocar a incompetência do atual prefeito, da atual gestão, pela inexperiência de um deputado que quer ser prefeito de qualquer forma? Uma candidatura que foi imposta, goela abaixo. Eu lhe digo o seguinte, o grande adversário de Dr. Everaldo é o ex-prefeito Evaldo. Ele montou 2 times, o time A, onde tem Humberto e Joanito, e o time B, onde tem Rogério e Dalva. Eles estão separados no processo eleitoral e se juntam na gestão. São 20 anos esse modelo.
Então quem quiser votar em Evaldo, feche os olhos e escolha, ou um ou outro. O atual deputado Rogério Andrade foi pré-candidato na última eleição de Evaldo Rosa. Joanito Barbosa foi pré-candidato de Evaldo Rosa. Dalva Mercedes foi pré-candidato de Evaldo Rosa. Como é que o modelo é diferente? E você entrevista aqui a atual secretária de administração, e quando pressiona sobre a questão do São João, como é que foi feito esse São João? Ela repete aqui várias vezes, não, nós copiamos e colamos a mesma forma da gestão passada. Ou seja, é trocar o ruim pelo pior e dizermos que está tudo bem. Bom, a outra pergunta que nós havíamos deixado é uma avaliação, se eu possa falar aí rapidamente, né, como é que o senhor vê hoje, né? De alguma forma o senhor já falou, governo municipal, estadual e federal, as três esferas. O município, os três gestores. Veja só, o atual prefeito, que diz que ama o povo de Santo Antônio, eu diria prefeito, que ama, cuida. Essa sua forma arrogante, essa sua forma pretensiosa de achar que tudo se resolve pelo amor, pelo esse carinho, a gente não nega que realmente o senhor é um populista aos extremos, à la Lula, mas olha como Lula está, pelos comparsas e pelos cúmplices que teve, em decadência. Então a gente tem que ter a sabedoria e a capacidade de mostrar que não se tem planejamento nessa gestão. Não adianta se asfaltar a cidade inteira se você não tem a identificação as faixas para o pedestre. O asfalto não foi feito para os carros. As vias, o trânsito não foi feito para os carros. A prioridade do trânsito é o pedestre, são as pessoas. A nossa prioridade é a cidade, da nossa cidade é o cidadão. Eu não posso estar fazendo tapete para carro passar. Eu tenho que estar preocupado com as faixas, com as identificações horizontais e verticais do município. Cadê as ciclovias? O nosso deputado que você falou aí, o Jorge Sola, colocou 500 mil reais dentro da prefeitura para se fazer a primeira ciclovia do município e até hoje não foi apresentado nenhum projeto para que esse recurso chegue. Então esse governo atrapalhado, né, que nutre essa questão de paixão, isso está fora de moda. O povo quer carinho, mas quer atenção, mas quer que cuide dele. Então o gestor esqueceu aquele povo que elegeu ele. O Estado agora. Em relação ao Estado, é a ingratidão do governador, que delegou o seu poder a uma única pessoa, que é poder o tempo todo, é enganchado no pescoço do governo o tempo todo. O deputado Rogério Andrade, ele está preso ao poder desde a época de Evaldo Rosa, do atual prefeito Humberto Leite, do governador Paulo Souto, do governador Wagner e do governador Rui, e se for deputado de novo, do próximo governador que será. Porque ele não sabe, ele não tem história, ele não tem biografia. A história que ele vai contar aqui é a história dos outros. É a história de Evaldo, é a história de Dalva, mas ele não tem história. Ele não é cidadão, ele não mora na cidade, ele não contribui, ele não paga imposto. Como é que esse cidadão quer tomar conta do cofre da nossa cidade, sem poder participar como eu, como você, como cada um que está aqui nesse estúdio, ou cada um que está ouvindo a gente, da zona rural, da zona urbana, da feira? Governo Temer, até agora. É uma temeridade, é um assalto à democracia. Não que eu concorde com Dilma, com as coisas que Dilma fez, mas haveria necessidade de uma mudança radical, que saia os dois. Você fala em partido, o deputado, eu tenho 15 partidos, estão todos abraçados, o PMDB e o PT juntos. Você fez uma crítica ao meu deputado que é do PT, mas que tem história para contar em Santo Antônio de Jesus. Mas você veja os 15 partidos, o PMDB que é a favor do golpe e o PT que é contra o golpe, estão todos abraçados para dar o maior golpe em Santo Antônio de Jesus. Então eu não poderia me calar. Estamos aqui nos colocando a nossa candidatura, né? E diria, não estou sozinho. Não estou sozinho. Nós temos determinação e a nossa candidatura é baseada em 3 coisas. Fé, que é em Deus, que é a pessoa que está nos acompanhando e nos orientando o tempo todo. Força, que é a força do povo.
e o foco, que é o foco na melhoria da gestão da nossa cidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre Cíntia Leal. Cíntia, né, a escolha da vice. Cíntia é essa mulher maravilhosa, esse sorriso fácil, né, de se conviver, uma pessoa de família daqui da nossa cidade, filha do Dr. Antônio Leal, que representa várias bandeiras, né, de defesa, a Amo Animais, de defesa dos animais, o Gana, que defende a sustentabilidade. Então nós temos a melhor vice, né, com as melhores propostas e com as melhores intenções de podermos dar a Santo Antônio uma gestão diferenciada, né, e ainda uma esperança ao nosso povo de que tudo pode mudar. Doutor, o nosso agradecimento, né, nós teremos mais oportunidades, teremos outras rodadas e vamos trazer essa sugestão também de fazer uma rodada com os vices, né, com as vices, né, vai ser um prazer para a gente. Temos também já o debate que já tem a sua presença confirmada, não é isso? Com certeza, estaremos em todos os debates, em todas as entrevistas, para a gente poder fazer as pessoas pensarem, refletirem. Nós não queremos ganhar a eleição, nós queremos fazer o povo de Santo Antônio de Jesus vitorioso e livre desse modelo antigo e já derrotado por esse povo. Ok, muito obrigado, doutor Everaldo. Tá aí, concluímos, portanto, a primeira entrevista desta primeira rodada. Doutor Everaldo Ferreira Júnior, candidato a prefeito. Aqui também no nosso estúdio, sua vice, Cíntia Leal, vai falar em breve conosco.